Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos. Esse é o maior pequeno grupo que já vi na minha vida. Vou garantir. Eu estive em Santarém uns anos atrás, talvez 10 anos atrás, onde vi o que pequenos grupos podem realizar, com a ajuda do Senhor, obviamente. Em Santarém tem uma igreja chamada Paz, P-A-Z, que naquela terça-feira reuniram 2.000 líderes de grupos. E na quarta-feira nós demos uma volta na cidade, encontrando dezenas de pequenos grupos. Naturalmente não deu para visitar 2.000 grupos. A cidade tem sido transformada por pequenos grupos. E eu acredito que isso é possível se Cristo não voltar antes. Que os irmãos que têm isto no coração, de levar gente solta, que não tem destino nenhum, a não ser o destino que a Bíblia diz, chamado inferno, a vir juntos e conhecer a maravilha do reino que Nicodemos ouviu Jesus falar pela primeira vez, com certeza na sua vida, que ele precisava nascer de novo. O reino, que é o nosso tema desta noite, é um tema que cria bastante confusão em nossas mentes. E logo os irmãos vão perceber a razão. A palavra basileia, em grego, de fato não significa reino no sentido de reino unido. É uma palavra que significa reinado, ou domínio de um rei. E, portanto, o reino de Deus tem a ver com seu domínio. Só que, diferentemente do sentido em que Deus é rei de toda a criação, a ideia do reino de Deus é o reino sobre pessoas que aceitam a sua orientação na vida e, de modo bem intensivo, querem fazer o que esse rei quer que eles façam. Em outras palavras, são pessoas totalmente felizes com o seu líder rei, que é o Senhor Jesus. Portanto, vamos abrir a Bíblia e ler alguns textos. Aliás, nosso estudo vai pular para diferentes textos durante esta hora e vão ficar certamente surpresos a facilidade que ficaríamos confusos pela maneira que o Novo Testamento usa essa palavra. O reino de Deus, reino dos céus, que significa a mesma coisa, são paralelos e referem naturalmente ao reino deste Deus, nosso Criador. Aparece pela primeira vez aqui em Mateus capítulo 3. Arrependem-se, versículo 2, disse João Batista, pois o reino dos céus está próximo. Lembre-se que em Mateus os céus referem a Deus, porque os judeus tinham muito medo de blasfemar. Isso é usar o nome de Deus em vão. Seria motivo para ser morto. Aliás, Jesus foi acusado de ter blasfemado e, portanto, deveria ser crucificado. A palavra de João Batista, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. E logo tem uma discussão sobre essa palavra próximo, porque em grego pode significar já chegou, ou pode significar que está para chegar. E a escolha desta maneira de entender
Foi feito pelos tradutores de NVI. E quase todas as versões seguem essa ideia. E é justamente isso que é estranho na maneira que se fala do reino. O reino tem chegado, vamos ver textos em que o reino já está aqui, e vamos encontrar outros textos onde o reino ainda não veio. O mais famoso está no Pai Nosso, venha o teu reino, porque não veio ainda. Portanto, vamos dar alguma olhada para esses textos. Mas, em relação à mensagem de João Batista, que está preparando o caminho para a chegada do Senhor, assim diz o texto de Isaías, que ele cita, está pronto para chegar. E para ele chegar, ele precisa ser bem recebido. E os irmãos sabem que Jesus Cristo não foi tão bem recebido, sendo esse rei do reino de Deus. Logo estaremos vendo, se o tempo nos der, que o reino de Deus e o reino de Jesus Cristo é o mesmo reino, não tem distinção absolutamente nenhuma. Então ele está chegando. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Que são veredas retas? Refere à maneira que o povo de Israel deveria estar vivendo para que ele venha. No meu estudo para meu doutorado, eu descobri que os judeus estavam muito preocupados que a vinda do Messias dependeria de um povo santo, um povo que está voltado com uma intenção de viver de uma maneira que agrade o rei quando ele chegar. Eu não sei se o povo de Deus hoje estão tão preocupados com a santificação para que Jesus venha. Mas a ideia dos judeus, e até encontrei uma frase que diz assim, se um judeu for absolutamente santo, o Messias chegaria. E nas conversas que eu tenho tido lá em Israel com certos judeus, líderes, guias, eles explicam que ele não veio ainda. E nós tentamos persuadi-los que ele já veio e voltará de uma maneira muito diferente da primeira vinda dele aqui na terra. Portanto, essa palavra de João Batista, arrependam-se, sejam batizados para remoção dos seus pecados, uma maneira exterior de dizer, eu estou rejeitando minha vida pecaminosa para agora me preparar para a vinda do Rei Jesus, o Messias ungido de Deus. Nesse texto, portanto, arrependimento é a maneira em que se prepara para a vinda desse rei. Nós todos sabemos que a volta de Cristo está impedida por alguma coisa. Sabem disso, não? Senão ele teria vindo. A razão não é somente o fato que tem que haver muita gente pronta para recebê-lo, mas o fato é que tem gente esperando ouvir essa notícia de preparar-se para a vinda do Messias em lugares que nunca ouviram falar do seu nome. Nossa lua de mel se realizou em Guatemala, onde a minha irmã tem vivido mais de 60 anos junto com meu cunhado, traduzindo e revisando traduções da Bíblia em línguas indígenas. Guatemala fala 26 diferentes línguas, num país desse tamanho. O que nos impressionou bastante nessa viagem, de chegar entre alguns índios chamados Tzeltales, no sul do México. E pela graça de Deus, estava lá um amigo meu que estudou conosco no Wheaton College, que estava com asas de socorro,
E como ele estava fazendo uma viagem para aqueles celtales, a Patrícia e eu fomos juntos para descer perigosamente na floresta, numa pista desse tamanho. Mas o que mais me impressionou ainda, que fomos conduzidos para uma choupana pequenina, de índios celtales, que se nós tivéssemos chegado talvez 10 anos anteriores, teríamos sido mortos. Tudo mudou quando Mariana Slocum chegou lá no México, aprendeu espanhol, depois buscou alguém que podia ser informante, isto, uma pessoa que podia interpretar o ensino da Bíblia, o interesse, por exemplo, do livro de Marcos, se não me engano, que ela estava traduzindo por um certo Dom Julio, que durante a tradução, ajudando aquela jovem que perdeu seu namorado com leucemia, mas veio sozinha, e aquele Dom Julio diz, é tão importante essa notícia sobre a vinda do rei, que eu preciso falar para o meu povo, que não sabe nada disso. Ele semeou as boas novas do reino, e o resultado foi que mais ou menos metade da tribo se converteu. Algo impressionante. Eles saíram de casa sábado à tarde para chegar na igreja 9 horas da manhã, e para estudar a palavra de Deus, como os irmãos fazem em seu pequeno grupo. Hoje, com certeza, tem grupos reunindo por toda aquela região com montanhas bastante acentuadas. O reino de Deus, portanto, é um reino que convida perdidos ou pessoas que nem sabem que existe um rei, se prepararem para a sua vinda. E quando todos os povos e línguas e etnias que foram pagos na cruz estão prontos para recebê-lo, segundo Mateus 24:14, ele voltará para reinar sobre a terra, naquele reino milenar, durante 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 20. Portanto, fundamental, tanto na mensagem de João Batista, como a mensagem de Jesus Cristo. O reino está próximo. Aliás, já está aqui na pessoa do Messias, o rei está aqui. Ele está demonstrando na sua maneira de buscar pessoas prontas para receber essa mensagem, que ele seja o rei e que se submetem para ele e se tornam súditos desse rei. Sua Bíblia, todo mundo trouxe Bíblia, capítulo 5 de Mateus. Quando eu estive lendo esse texto, e já li pelo menos 100 vezes, ou talvez 200 ou 500, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus, já é deles. Em outras palavras, eles são pessoas que já estão arrebanhados, diferentes dos súditos do imperador Satanás, e têm tido uma mudança de espírito, de riqueza de espírito, para pobreza de espírito, e deles já é o reino. Em outras maneiras de dizer a mesma coisa, eles, por terem recebido a mensagem do Evangelho
das boas novas que Jesus é o Rei, eles têm se tornado pobres em espírito. É algo que muita gente nem nota. Que o crente é diferente do não cristão, neste ponto-chave. Como súdito do reino, ele é pobre em espírito. Pobreza em espírito simplesmente quer dizer que ele entregou todos os seus direitos a esse rei. Ele não tem direito nenhum a dizer, eu quero viver em Vinhedo, ou talvez, se melhor, em Valinhos, eu vou para lá. A qualquer lugar onde eu fico melhor, eu vou. E nem consulta o rei por onde ele devia ir. Os irmãos, quando eu penso que eu não tinha nem 0% chance de estar aqui esta noite, não fosse pelo fato que Leslie Shedd, dona Della Shedd, no Instituto de Moody, há mais ou menos 95 anos atrás, decidiram se há índios na Bolívia que nunca ouviram falar de Jesus, se tem menos de 10 crentes entre 1 milhão de índios quechuas, nós vamos para lá e não para a Índia. Porque se eles tivessem ido para a Índia, pode ter certeza que eu não estaria em Vinhedo nesta noite. Deus é assim. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é que eles não resistiram. Essas ordens divinas, vai para a Bolívia. E quando eu nasci, abri meus olhos pela primeira vez em 1929, eu percebi que isso não é o melhor lugar do mundo de jeito nenhum. Mas também não sabia, porque criança não tem experiência do mundo. Mas Deus me impressionou que não precisa viver em um lugar mais confortável para ficar feliz. Tem que viver em comunhão com esse rei e aprender, no meu caso, 4 anos, que ele está pronto para aceitar uma criança e dar-lhe esse espírito de pobreza em espírito. Como é bom saber que a grande maioria dos meus ouvintes esta noite são pobres em espírito, porque deles é o reino. Eles já são cidadãos do céu, porque aceitaram o convite do rei. Sejam meus súditos. E por ser impressionantemente necessário se oferecer como Jesus para morrer na cruz, para se humilhar e se tornar um escravo. Os irmãos não acreditam que Jesus era escravo? Olhe na sua Bíblia, em capítulo 2 de Filipenses. Muitas Bíblias ofuscam esta frase. Capítulo 2 e versículo 6. Paulo está discursando sobre a mente de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Completamente contrastante com Adão, que estava insatisfeito com a palavra de Deus para não comer dessa fruta. Desobedeceu, mostrando o que a Bíblia chamaria de riqueza de espírito. Que eu tenho direitos e que eu não vou me submeter
a essa ordem de Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte vergonhosa no extremo de uma cruz. Para quê? Para mostrar-nos e para salvar-nos, para tomar sobre si nossa injustiça e trocar com sua justiça. De maneira que eu não tenho direito absolutamente nenhum de entrar no céu, aquele santo lugar, ao não ser por uma justiça que não seja minha. A justiça do meu rei. Se por acaso o arcanjo Pedro, e não sei quem vai encontrar você quando chegar na porta do céu, e você tocar a campainha, e a porta abrir, e ele perguntar que direito você tem de entrar nesse santo lugar, para que pecado nenhum entra. E você diz, bem, eu sou pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca traí minha esposa ou meu marido. E vai listando os pecados que você não cometeu. E esquece de falar daqueles que você cometeu. Diz então, seu lugar, infelizmente, não é aqui. Porque aqui só vem pecadores. E pecadores que reconhecem seu pecado e estão prontos a entregar aqueles direitos que todo homem e mulher tem na sua cabeça e receber uma justiça que é essencial para viver na presença de Deus. Queridos irmãos, como é fácil esquecer que os pobres de espírito deles é o reino. E aqueles que são ricos de espírito não têm chance. Não tem chance, não. E esse orgulho de ser pessoa boa, pessoa que não precisa se arrepender, que não fez nenhum erro grave. O problema é que Deus não aceita erro nenhum, seja grave ou menos grave. Não importa. A proclamação do Evangelho de Cristo garante que o reino pertenceria àqueles que, como criança, não têm nenhuma justiça própria. Aliás, pecadores piores do que criança é difícil encontrar. Alguém explicou que uma criança, se tivesse o tamanho, uns 110, 20 quilos, mataria a mãe, por ela não dar o seu leite no instante que ele queria. Não, são impacientes, eles gritam, eles mostram que têm direitos. Mas Jesus diz, se você não entra no reino como pecador e reconhece que não tem nenhum direito, e que essa mãe que cuida dessa criança, que tem uma paciência interminável, está simplesmente refletindo algo sobre a natureza de nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 de capítulo 5 diz a mesma coisa, que
aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por terem reconhecido Jesus como o único meio de salvação em Cristo, deles é o reino. Deixe-me ler esse texto para quem não lembra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A Bíblia ensina que tem dois reinos. O reino de Jesus, reino de Deus, e o reino do diabo. Ou, se quiser, na sua versão, talvez encontre essa palavra, império das trevas. Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Nós damos graças a Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Em outras palavras, nós fomos retirados desse império, desse reino satânico e transferidos para o reino do seu Filho amado. Portanto, nesta luta cósmica entre Jesus e o diabo, entre o Filho de Deus e aquele que é só mal, 100% mal. É nesse império em que o mundo que jaz no maligno é convidado a receber o reino na pessoa de Cristo, nascer de novo, tornar-se pobre em espírito, dependendo inteiramente da justiça de Deus e ser transferido para o reino do seu Filho na luz. Quando Paulo foi convidado a ser missionário, capítulo 26 de Atos, versículo 18, dá uma olhada, se sua Bíblia estiver aberta lá nesse texto, 26, 18, do livro de Apocalipse. Desculpe, Atos, não Apocalipse. Disse Jesus para Saulo, naquela época: eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, as quais eu envio para abrir-lhes os olhos, convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé e confiança no Senhor Jesus. A obstinação, a reação negativa dos líderes judaicos, quando Jesus, em capítulo 2 de Marcos, disse para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados. Eles imediatamente reagem e dizem: como que este homem pode perdoar pecado? Ele é simplesmente um homem. E Jesus responde: quero que vocês saibam que o Filho do Homem, interessante essa frase que vem de Daniel 7,13, o Filho do Homem tem direito de perdoar pecados, porque ele vai dar a sua própria vida na cruz como sacrifício para perdoar esses pecados. Então ele podia antecipar e dizer: por causa da justiça que eu passarei para você, você pode levantar e ir embora com seus pecados totalmente perdoados. Irmãos, o privilégio de saber
que quando chega o dia do juízo, você não será condenado. É um privilégio que somente pertence àqueles que creem e confiam em Jesus Cristo, em sua morte substitutiva, essa morte sacrificial para perdão dos seus pecados. É tremendo, meus irmãos, é tremendo. Vamos lá para um texto mais complicado. Porque a ideia de reino, um reino presente e um reino que ainda não chegou, é o grande mistério deste reino. Vamos dar uma olhada nesse texto de Mateus, capítulo 12. Versículo 22. Depois disso, levantaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Isto é o Messias? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, nome de Satanás, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Em outras palavras, quando o rei expulsa o demônio, podem saber que isto é uma demonstração dos poderes do reino, é de vencer e conquistar poder demoníaco. Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de expulsar um demônio. Não é brincadeira, porque alguns demônios são bem rebeldes. Por exemplo, Erlo Stegen foi convidado por uma senhora em Mapumulo, uma mulher que vivia lá no interior, a tirar o demônio de sua filha, que estava amarrado quando chega lá, o poste que segurava a choupana daquela mulher. Sua perna toda cortada por um arame pelo qual ela estava amarrada a poste. Mas por que não soltar essa menina? Deve estar sofrendo terrivelmente com aquela ferida que o arame está produzindo. Se soltar, ela vai espantar todos os meninos da escola. Eles tentaram expulsar aquele demônio, o demônio não aceitava de jeito nenhum a autoridade deles. Ele era pastor missionário lá em Mapumulo. Eles voltaram, ele com seus diáconos, completamente arrasado e derrotado. Ele não sabia o que fazer diante de uma derrota dessa. Por quê? Porque ele sempre, numa região cheia de poderes demoníacos, que se Cristo não tem esse poder para expulsar demônios, nós não temos nada. Não podemos provar nada. O que fazer? Primeira coisa, Deus me tira daqui e me manda para outro lugar um pouco mais fácil. Deus não aceitou. Ele tem que ficar.
Daí ele teve outra ideia. Vamos juntar com as pessoas mais espirituais da igreja, uma igreja pequena, que não crescia. Os jovens vinham para coisas interessantes, se não era interessante, não vinham. Não tinha um interesse realmente espiritual. Ele disse então, vamos orar. Vamos oferecer a Deus nós mesmos, novamente, consagrando nós mesmos e orando. Eles oraram, tiveram várias reuniões de oração. Um sábado à tarde, quando ele está para a janela, fechar a janela, ele viu uma voz dizendo, Elo, se você fechar a janela, eu fico no lado de fora. Ele entendeu que era Deus. E ele ficou totalmente quebrantado. Caiu de prantos, homem orgulhoso, missionário, branco, e esses negros ignorantes que não sabem de nada. E ele reconheceu que ele era racista, puro, e ele começa a clamar a Deus para lhe perdoar. E quando acabou essa limpeza do seu coração, na manhã seguinte, veio meia dúzia de pessoas endemoniadas na sua varanda. O que estão fazendo aqui? Viemos para ser purificados, tirar os demônios. Aquele que tem sido derrotado recentemente, agora tem que tirar 6. Mas a coisa é completamente diferente. Os demônios não tinham mais chance. É interessante, irmãos, que o reino diz respeito a um relacionamento com o rei, em que nós desfazemos de nossa pureza para receber uma limpeza da parte dele. E todos os demônios foram expulsos, juntou os diáconos, voltaram para aquela mulher lá no interior, falaram para aquele demônio rebelde, você tem que sair agora. E coitado, teve que sair. Ela ficou liberta. Eu nunca esqueço, uma das únicas vezes, uma das primeiras vezes que eu tive o privilégio de mandar um demônio a sair. A gente sempre fica naquela expectativa, e será que eu tenho esse poder? Porque esses demônios, num amigo meu, por exemplo, Valadares, o demônio parou, caiu em cima dele e quase tirou seu dedão com os dentes. Eu não quero isso acontecendo comigo, não. Mas Deus, maravilhosamente, mandou esse demônio a sair desse indivíduo de São Caetano. A gente diz, glória a Deus. Porque não é com poder nosso, queridos irmãos, que os demônios obedecem. Satanás é poderoso, o seu reino é terrível. Sabemos que tudo que está acontecendo no Brasil é marcas desse reino. Portanto, estejamos sempre reconhecendo que o reino de Deus é poderoso naqueles que estão em condições de usar esse poder que existe no reino do Senhor. O aspecto escondido do reino se mostra na humanidade do rei, que Deus Todo-Poderoso encarnado. Aqui temos um mistério teológico que ninguém explica. Como que Deus, aquele que criou o universo tão tremendo, agora já estamos sabendo que não sabia quando era criança, a gente olhava e via uma galáxia além da nossa. E agora fala que tem 100 bilhões de galáxias no universo. E quem fez toda essa galáxia? Porque
cada estrela começou a brilhar há algum tempo. E só começar já indica que foram criados. A Bíblia diz que Cristo criou todos esses trilhões, quadrilhões, quintilhões de estrelas. Tantas estrelas, diz um astrônomo, como tem grãos de areia de todas as praias do mundo. Mas sabe que tem muita areia em volta de todos os países do mundo. Só a Indonésia tem 13 mil ilhas. Imagina quanta praia. Pega uma mão cheia e pensa que uma dessas grãos de areia representa uma estrela que é 1 milhão de vezes maior do que o nosso mundo. Que grande é nosso Deus! O problema é se ele vai demonstrar, se ele vai se humilhar até tomar sobre si mesmo carne e sangue e morrer vergonhosamente numa cruz. E quando Jesus convida a gente a segui-lo, para demonstrar que nós também queremos fazer parte daqueles súditos, nós também temos de nós tomar nossas cruzes e seguir nos passos de Jesus. Esse é o mistério do reino. Alguém olhando para Jesus, para a sua pessoa, vê aqui uma pessoa ordinária. Ele não tinha como se chama isso? Rodela em cima da cabeça, brilhando, né? Era um simples homem. E quando Pilatos pergunta, você é rei? Jesus diz, você disse? Talvez melhor, meus seguidores dizem. Mas o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Meu reino é completamente diferente dos reinos deste mundo, que se mostram poderosos através de matanças, através de armas até atômicas. Meu reino se demonstra através da humilhação, através da pobreza de espírito, através da humildade e mansidão. Aprendam de mim, venham-me todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como? Tomando meu jugo sobre vocês. E lembre que esse jugo parece exatamente como uma cruz. O reino, portanto, veio na pessoa de Cristo. Lucas 17, eu vou ler esse texto para os irmãos, versículo 20 e 21. Lucas 17, texto bem interessante sobre o reino. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, 17:20, quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está no meio de vocês, está entre vocês. Jesus está dizendo, vocês não percebem, mas o reino está aqui, na pessoa de Jesus.
Os irmãos sabem que todo crente recebe, para nascer de novo, tem que receber o Espírito de Cristo. Todo crente. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não lhe pertence. Você não é do reino. Portanto, a pergunta é esta: será que meus vizinhos sabem que o reino está no meio deles? Que a presença do reino está no meio de cada pessoa que esta noite que tem o Espírito de Cristo morando nele? Ou para citar João, em sua primeira carta, 4:17, de 1 de João, um texto que me chama tanta atenção. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Só podemos ser como Ele se nós temos o Espírito dele em nós. E dessa maneira, o reino está presente. O reino está no meio de vocês. Jesus disse a respeito dos milagres, em mais de uma ocasião, que a presença do reino se demonstrava. Por exemplo, capítulo 11 de Mateus, onde João Batista quer saber, mas o que acontece? Aqui estou na prisão, o Messias deveria ter me solto dessa prisão, deveria ter conquistado Herodes, aquele raposo. Jesus não mostrou muito respeito por ele. Capítulo 11 de Mateus. Então, alguns discípulos de João chegaram a Jesus e perguntaram: é verdade que o Senhor é o Messias, o portador do reino? Versículo 7 do capítulo 11 de Mateus. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito. Desculpe, tem que ler os versículos anteriores. Volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Porque o reino vem de uma maneira tão humilde e sem ostentação nenhuma. João estava esperando um Messias tipo Alexandre o Grande, que conquistaria todos os inimigos, inclusive Roma. Talvez a razão que Judas traiu Jesus foi a sua decepção com a maneira que Jesus se entregou àqueles homens terríveis para ser crucificado. Por que ele faz uma coisa dessa? Quando ele tem poder para matar todo mundo. A razão é porque o reino não vem do jeito que o reino deste mundo funciona. Não vem com poder militar, vem com poder de amor, vem poder de persuasão, de oferecer-se aos outros, para servir aos outros, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Em outras palavras, para ser aquele servo de Yahvé, em capítulo 53 de Isaías. E tomar sobre si os nossos
pecados. Mas o reino virá ainda. É como se o reino chegasse apenas em sombra. Dr. Donald Barnhouse estava sentado ao lado da sua filhinha. Eu gostava tanto de ouvir aquele homem quando era seminarista em Filadélfia. Dr. Donald Barnhouse. Ele estava no carro, levando a filhinha, depois da morte de sua esposa, mãe dessa criança. De repente, a criança fez a pergunta para o pai: papai, se Jesus morreu por nós e por mamãe, por que ela teve que morrer? E pastor Dr. Barnhouse não tinha resposta imediata, não. De repente, esse príncipe de ilustrações viu a sombra de uma carreta passando na outra faixa da estrada e jogando sombra sobre eles. Minha filha, o que você preferiria? Preferiria que aquela carreta passe por cima de você ou a sombra? Ah, papai, a sombra. A carreta passou por Jesus, minha filha, e a sombra passou por mamãe. Essa é a resposta. O reino de Deus vem, não como se esperava em Israel, mas quando ele volta, ele voltará completamente diferente. E nós estamos todos aguardando quando ele finalmente não somente derrotará os poderes, como nós lemos em Colossenses 2,15, os poderes do inferno, satânicos, mas ele voltará com poder e grande glória. O texto de Colossenses 2,15, ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, na volta de Cristo, esse triunfo será total. 1 Coríntios 15 e 24 a 28. Um texto tremendo, irmãos. Espero que já pararam para meditar. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade, poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que não. Isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Essas palavras significam que no futuro, espero que não demore, o reino
que está em processo de transformar inimigos de Cristo em amigos. Mas aqueles que não se submetem a esse convite, não aceitam sua autoridade sobre suas vidas, serão colocados em absoluta sujeição debaixo dos pés de Cristo. E quando todos os inimigos, inclusive o próprio príncipe dos demônios, Satanás, todos eles foram sujeitos, todos eles serão lançados no juízo final, chamado segunda morte. E nesse caso, o reino, nesse momento, o reino será devolvido ao Pai e será, de fato, o reino dele. E Jesus Cristo, nosso Senhor, será como nós, nosso marido celestial, já que nós somos a noiva dele, a própria igreja de Cristo. Eu quero gastar uns 5 minutos só falando sobre a distinção entre o reino e a igreja. Não é a mesma coisa como a Igreja Católica tem ensinado durante séculos. Tanto que, quando a gente olha para o Papa, vai ver que ele está coroado como se fosse rei. E a maneira que as pessoas tratam ele é muito diferente da maneira que trataram o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é o vigário substituto de Jesus Cristo na terra. Tanto que ele é infalível, ele tem toda a autoridade que Jesus tinha, ele pode mandar, especialmente antigamente, hoje é um pouco mais difícil, a gente gosta mais de liberdade do que na antiguidade. Mas a Igreja Católica, baseada em certos ensinamentos de Agostinho, tentou identificar o reino com a igreja. Mas é muito claro que não é o caso. O reino é o reinado de Jesus sobre a vida dos seus súditos. A congregação destes súditos, aqueles que se entregam e se submetem ao reinado de Cristo, fazem parte da igreja. Eu edificaria a minha igreja e sobre esta pedra, que é a confissão que Jesus é o Messias rei, Messias significa rei ungido, e filho de Deus. Que ali ele construirá o seu reino. Tudo certo. O problema é que aquele reino é invisível. Já desde a reforma, e particularmente no caso dos batistas, interessantemente, primeiros que disseram fazer parte do reino só pela fé e a confissão, como diz Romanos 10, e versículo 9. Se confessares com tua boca e crer no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que a igreja está dizendo? Você pode batizar uma criança e já está dentro do reino. Aliás, toda a cidadania do país está dentro do reino. Batista diz, não. Você se torna membro do reino somente se você declara publicamente que Jesus é seu rei. E você confia nele como seu rei. E nós vemos a diferença em nosso querido Brasil hoje. Os irmãos devem saber que a maioria daqueles que estão no Lava Jato já foram batizados, estão no reino. Mas que reino complicado. Irmãos, é muito diferente quando de verdade o Espírito Santo
renova seu relacionamento com Deus e torna você e eu pessoas que amam a Deus de todo o coração. Que você que odeia o pecado, quer deixar o pecado a todo custo. E fica sempre reconhecendo que somos pecadores e precisamos sempre ser lavados no precioso sangue de Cristo. O reino virá assim. Ela se tornará bem visível. Quando Jesus voltar, eles reinarão sobre a terra, assim diz o livro de Apocalipse, pelo menos 2 vezes. E nós, se sofrermos com Cristo, também com Ele reinaremos. Privilégio. Julgar os anjos, assim diz 1 Coríntios 6. Julgar aqueles que não morreram na volta de Cristo, não sei quem serão eles, mas de qualquer forma, durante o milênio, estaremos acompanhando Jesus a reinar com Ele até todos os inimigos ser sujeitos a Ele. E o inferno e o último inimigo, diz o texto, 1 Coríntios 15, o reino incluirá como último inimigo a morte. Nunca mais vai pagar um jazigo. Nunca mais vai colocar um caixão dentro daquele buraco. Porque a morte será vencido na vida. Maravilhosamente vencido na vida. E quer dizer que o pecado será vencido porque a razão de ter sepulcros é unicamente por causa de nosso pecado. Que Deus abençoe os amados irmãos. Espero que eu não me prolonguei demais. Eu tenho o meu relógio 9:30, mas ninguém me falou que tinha que parar antes, portanto agora estou parando. Obrigado pela sua atenção.